Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à sexta aula do curso Microsoft PowerPoint. Vamos começar. Na última aula nós vimos um pouco sobre revisão e até mesmo sobre exibição dos nossos slides. Vamos nessa aula ver um pouco sobre suplemento e para que serve, ok? Bom, estamos aqui na barra de ferramentas personalizadas. Por que nessa aba em si nós temos tão pouco? Porque na verdade nós só temos um suplemento instalado nesse computador, que nada mais é do que o Camtasia Studio, programa o qual eu estou utilizando para gravar essa videoaula. Então nós podemos gravar essa apresentação com o Camtasia Studio se nós o estivermos utilizando no nosso computador, ou seja, se nós tivermos ele instalado. Nós podemos clicar nesse botão e ele vai começar a gravar. Claro, eu não vou fazer isso, afinal de contas, essa já é uma gravação. Nós também podemos captar o áudio, nós podemos gravar com a webcam da câmera, nós podemos mostrar a visualização da câmera e assim sucessivamente. Nós podemos mostrar as opções de registro, ou seja, de gravação, certo? Não vamos entrar em detalhes, afinal de contas, é apenas um pequeno detalhe do nosso programa, ok? Vamos para Storyboarding, que é uma parte mais interessante, onde nós podemos, a partir daqui, fazer coisas mais interessantes com a nossa apresentação. Por exemplo, criar um novo slide, assim como nós tínhamos aqui na página inicial. Vamos para lá, página inicial, novo slide. Nós também temos aqui em Storyboard, certo? Nós podemos criar um novo slide baseado em um modelo, certo? Mas como nós já aprendemos isso, nós não entraremos em detalhes. Nós podemos mudar o layout. Nós temos vários tipos de layout, imagem com legenda, etc, etc. Ok? Nós podemos, claro, criar um layout base. Vamos ver. Nós podemos clicar sobre esse botão e criar layout. Nós podemos editar o layout, certo? Ao clicar sobre Create Layout, nós podemos digitar aqui nesse campo o nome do layout. Vamos colocar teste. Vamos dar um OK, certo? Isso aqui é um layout, onde nós podemos fazer a edição que acharmos mais conveniente. Mas claro, não é bem isso que eu quero. Então eu vou dar Ctrl, segurar e Z para desfazer a alteração que eu fiz. Nós podemos editar o layout, claro, quando tivermos criado um layout, e podemos adicionar, certo? Isso tudo está na parte de layout. Vamos ver Storyboard Shapes, que nada mais é do que uma opção do Microsoft PowerPoint que nos dá a possibilidade de verificar shapes, certo? Nós podemos também adicionar to my shapes, update my shape, importar dos shapes, exportar my shapes, ok? Mas a questão é o seguinte: aqui nós temos, por exemplo, background, text bar, até Windows Phone Landscape. Nós temos também Common, que é o comum. Entre outros, nós temos icons, ou seja, nós temos pequenos ícones que nós podemos adicionar à nossa apresentação sem problema nenhum, para ela ficar muito mais diversificada e mais interessante. Podemos adicionar mídias, bar chat horizontal, ok? Assim como uma webcam. Windows App Icons, onde nós temos alguns apps icons do Windows. São vários à nossa disposição. Vamos clicar sobre este e vamos esperar para ele adicionar ao nosso projeto. Vou esperar um pouquinho. Está aqui. Ele adicionou para nós. Nós podemos colocar em qualquer lugar.
aumentar, diminuir e assim sucessivamente. Ou seja, nós não precisamos criar algo do zero, mas baseado em modelos e storyboard shapes, na verdade, nós podemos criar um slide muito mais interessante. Certo? Vamos excluir esse e adicionar esse bem aqui. Clico, arrasto, coloco maior. Fica muito mais interessante, na verdade. Nós podemos adicionar outros tipos. Por exemplo, Windows Apps. Desde App Bar até mesmo Tooltip. Windows Desktop. Que são pequenos modelos para nós colocarmos na nossa apresentação. O Windows Phone Icons. Nós temos alguns ícones aqui. E Windows Phone. Temos alguns ícones do Windows Phone para colocar na nossa apresentação. Nós podemos adicionar mais shapes. Por exemplo, eu adicionei esse aqui em específico ao meu trabalho, ao meu projeto. Então, o mais shape de câmera, ok? E eu posso colocar um nome nele. Câmera, certo? E dou um Enter. Ele editou e isso já faz parte do My Shapes. Nós podemos também fazer uma atualização. Podemos importar shapes. Claro, se tivermos no nosso computador, não entraremos em detalhes. Afinal de contas, é só selecionar e abrir. Simples. Mas claro, eu não tenho shapes, então não vou utilizar essa ferramenta. Ok, pessoal? Nós podemos também exportar esses shapes para outro lugar em específico. Por exemplo, eu vou exportar para minha área de trabalho. Então eu tenho aqui atitude de curso shapes, storyboard shapes file. Vou salvar. E eu vou lá na área de trabalho conferir se foi salvo ou não. Está aqui o meu shapes. Agora eu vou poder importar para dentro do programa sem problema nenhum. Certo? Percebam que atitude de curso shapes ponto SBSX. SBSX nada mais é do que o formato em si desse arquivo, que nós agora podemos importar para dentro do nosso programa, sem problema nenhum. Por exemplo, import shapes, área de trabalho, e procuramos atitude de cursos e o formato storyboard shapes file. Podemos abrir. Percebam, atitude de cursos shapes nada mais é do que uma câmerazinha, ou seja, nós podemos importar e exportar. Nós podemos inserir imagens, assim como nós podemos inserir instantâneos, que nada mais é do que um recorte da tela, certo? Nós podemos recortar uma parte da nossa tela e inserir no nosso projeto sem problema nenhum. Percebam, eu fiz um recorte rápido e adicionei sem mais delongas. Claro, nós podemos formatar essa imagem da maneira que acharmos mais conveniente. Por exemplo, removendo o plano de fundo, corrigindo a luminosidade, alterando a cor, colocando efeito artístico, compactando a imagem, alterando essa imagem para outra, redefinindo essa imagem. Nós podemos colocar um estilo em específico nessa imagem, certo? Nós podemos adicionar a borda, editar essa borda, o efeito de imagem, o layout da imagem. Podemos avançar ou recuar, ou seja, avançar ela fica na frente, recuar ela vai para trás. Por exemplo, vamos recuar. Percebam, ela vai ficando para trás dos nossos textos. Não é isso que queremos, então vamos colocar para frente. Nós podemos abrir o painel de seleção, onde vamos ter o que está selecionado, que nada mais é do que a imagem 5, certo? Vamos fechar o painel de seleção. Nós podemos alinhar à direita, à esquerda, centralizar, etc. Nós também podemos girar 90 graus, horizontalmente, verticalmente, etc. Nós podemos recortar. Perceba, eu clico na ferramenta e posso, por exemplo, editar aqui e no final eu dou um Enter e vai recortar especificamente essa parte. Certo?
Então nós clicamos aqui e ele foi recortado. Deu para entender? Nós podemos editar a altura e a largura, certo? Voltando para o storyboard, nós temos também como adicionar formas, desde caixa de texto até mesmo linhas, retângulos, formas básicas, setas largas, formas de equação, fluxogramas, estrelas e faixas, texto e aplicativos, botões de ação, etc. Então fica a nosso critério inserir ou não. Lembrando que basta clicar sobre uma forma, clicar no nosso trabalho, arrastar e nós criaremos uma nova forma. Não há segredo quanto a isso. E a partir daí nós podemos utilizar a ferramenta de desenho e formatar a nossa forma como acharmos mais conveniente, certo? Por exemplo, nós podemos editar essa forma, colocar uma caixa de texto dentro dela, podemos editar esse estilo de forma, podemos editar o preenchimento colocando outra cor, por exemplo, vamos alterar para essa, vamos editar o contorno colocando um contorno em preto, por exemplo, e também podemos editar a espessura dessa linha de contorno, assim como o seu tracejado. Ok? Vamos também inserir efeitos de forma, se quisermos, predefinição, sombra, reflexo, brilho, bordas suaves, bícel, rotação 3D, etc. Não entraremos em mais detalhes. Nós podemos editar o estilo do Word Art. Por exemplo, isso aqui poderia ser, por exemplo, um Word Art, sem problema nenhum. Ok? Nós podemos, por exemplo, colocar um preenchimento de texto. Vamos selecionar esse texto aqui. E vamos, por exemplo, preencher. Nós podemos preencher com outra cor, já que isso nada mais é do que um pequeno Word Art. Nós podemos editar o contorno, por exemplo, para preto, ou sem contorno, sem problema, para branco e assim sucessivamente. Podemos editar a espessura, como nós vimos anteriormente, e o tracejado, ok? Nós podemos também editar os efeitos de texto, colocando sombra, vários estilos de sombra. Não entraremos em detalhes, nós temos também o reflexo. Podemos colocar o reflexo, perceba que nós temos vários estilos de reflexo, que fica muito mais interessante no nosso trabalho. Nós podemos colocar brilho no nosso texto, ok? Nós podemos colocar um bícel, certo? E também podemos colocar a rotação 3D, que fica interessante para determinadas apresentações. E também podemos transformar esse texto, por exemplo, dessa forma, dessa forma, dessa forma, etc, etc. Nós temos vários estilos de transformação. Nós podemos avançar, recuar, como foi visto anteriormente, vem para frente, vai para trás. Nós podemos verificar que, através do painel de seleção, esse texto está selecionado. Nós podemos alinhar o centro, ao topo, abaixo, à direita, à esquerda. Nós podemos girar, certo? Ao clicarmos Ctrl no teclado e selecionarmos, nós teremos a possibilidade, por exemplo, de agrupar essas duas formas. Nós podemos também editar o tamanho, largura e altura desse meu desenho, mas não entraremos em mais detalhes. Ok, pessoal? Voltando para cá, nós temos a ferramenta Hyperlink para adicionar um link no nosso trabalho. Vamos excluir essa forma aqui, selecionei, vou excluir. E vou adicionar aqui, vou selecionar esse texto e adicionar um hiperlink a ele. Que ele vai abrir o que? Atitude de cursos, certo? Não vamos entrar em detalhes. Página da web ou arquivo existente. Nós selecionamos vincular a isso. Mas também nós podemos colocar outros. Pasta atual, PowerPoint 2010. E vamos selecionar esse arquivo. O texto para exibição é Teacher Learning Platform, certo? E o endereço vai ser cursosatitude.pptx. Vamos dar um OK. Está aqui. Agora, isso aqui é um hiperlink, certo? Se eu clicar Ctrl e pressionar sobre ele, eu vou ser redirecionado para minha pasta de arquivos, onde tem essa apresentação específica, certo? Ao selecionarmos nosso texto, nós podemos, por exemplo, aumentá-lo ou diminuí-lo, da maneira que acharmos mais conveniente. Podemos aplicar ou não negrito, itálico, sublinhado, certo?
nada de itálico, nada de sublinhado. Nós podemos alinhar à esquerda, ao centro e à direita. Podemos também alinhar o texto acima, no meio ou até mesmo embaixo. Vamos alinhar no meio. Nós podemos avançar em relação aos outros objetos da nossa página. Perceba que ele veio para frente. Nós podemos também recuar. Perceba que ele foi para trás. Nós podemos alinhar à esquerda, à direita e assim sucessivamente. Podemos centralizar, por exemplo. Certo? Storyboard links são vários links, não entraremos em detalhes a respeito deles. E nós temos também o Storyboard Help, para uma pequena ajuda para como mexer com storyboard. Certo, pessoal? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês coloquem esses conhecimentos em prática. Afinal de contas, vocês só vão aprender realmente se colocarem em prática. Certo? Lembrando que aqui no menu arquivo nós temos salvar, salvar como, abrir e fechar, e assim sucessivamente. Nós podemos criar um novo arquivo a partir daqui. Vamos salvar e está pronta a nossa apresentação. Sem mais delongas, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!